Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Depois de 5 amargos anos, o tênis masculino brasileiro voltou a erguer um troféu de nível ATP. O herói, você sabe, é o paranaense Thiago Wilde, 19 anos e 11 meses, conquistando o ATP de Santiago. Agora, o mais jovem brasileiro a ganhar um torneio de primeira linha na era profissional. Para falar desse gigantesco feito, mas principalmente da expectativa sobre o futuro de Wilde, do que ele ainda pode realizar no circuito e das adaptações que ele precisa fazer no seu jogo, o podcast Tênis Brasil convidou nada menos que o comentarista do Sport TV, Narc Rodrigues. Narc Rodrigues, antes de qualquer coisa, uma grande honra, um prazer conversar com você aqui no podcast Tênis Brasil. Queria, obviamente, já tocar com você o grande assunto da semana, né? Acabou agora domingo, Thiago Wilde, inesperadamente campeão do ATP de Santiago, dá um salto no ranking aí e acho que surpreende muita gente. Você esteve muito em contato com ele diretamente aí durante o Rio Open na semana anterior, que eu acho que foi aonde ele deu essa guinada. E eu queria, obviamente, que você desse uma analisada em tudo que você viu dele no Rio, em Santiago, o que é que você está sentindo em relação ao progresso que ele teve e aonde ele pode chegar. Grande amigo Dalcin, muito obrigado pelo convite. Também fico muito feliz de participar aqui nesse podcast aí, muito assistido aí do Tênis Brasil, uma referência pra gente que gosta de tênis e fala de tênis. Olha, eu gostei muito, mas muito mesmo do Thiago Wilde, porque no Rio de Janeiro a gente pôde ver um jogador bem melhor do que em relação ao ano passado, porque eu tinha na minha cabeça o wildcard que ele ganhou ano passado no Rio Open, no qual ele não que ele tenha perdido para o Taro Daniel, o resultado que não deveria ter acontecido. Ok, mas a atitude dele, para mim, não foi boa para aquele jogador que tinha sido reverenciado, vamos dizer assim, com um wildcard e acabou jogando daquela maneira. Mas ok, o tempo passou, continuou se treinando, a gente acompanhando os resultados dele. No final do ano passado, nos Challenge, ele já foi muito bem, tá? Mas dessa vez a gente viu um Wilde com outra atitude, muito boa atitude, tá? Uma direita muito boa, querendo tomar sempre conta dos pontos. É bom lembrar que aqui no Rio Open, nessa edição, choveu muito, a quadra estava muito pesada, então era difícil sair logo para comandar os pontos, tudo. Isso era um jogo muito tático, mas ele não teve medo, fez isso. Boa condição física, porque afinal de contas ele protege bastante ali o backhand dele. Aliás, é um dos pontos onde ele ainda tem bastante a melhorar, tá? Porque ele joga fugindo bastante, ele jogando forehand. O primeiro saque eu achei também muito bom, conseguiu vários aces aqui no Rio e também em Santiago, né? Que a quadra, se bem que Santiago é um pouquinho de altitude, mas no Saibro não é tão fácil assim conseguir muitos aces. Em Santiago eu gostei, achei que ele atacou mais o segundo saque do adversário, né? Logo é uma medida já para você tomar a iniciativa dos pontos, então gostei também esse tipo de atitude. E agora, olha só, eu lembro quando ele foi campeão do US Open Juvenil, eu me lembro que me mandaram lá para fazer uma entrevista com ele. Eu estava lá na Tênis Ult esperando ele chegar. Ele chegou do aeroporto, talvez eu tenha sido o primeiro a fazer uma entrevista com ele no Brasil logo depois que chegou. E que me chamou a atenção foi, é difícil até de explicar, mas é uma, entre aspas, tá? Uma arrogância do bem. Ele é um jogador que não me pareceu que vai se intimidar com os grandes. Quando tiver um tenista mais bem ranqueado na frente, ele vai olhar do mesmo nível e falar assim: hoje eu vou te ganhar, se der chance, eu vou ganhar de você, não importa quem você é, qual o seu ranking, quantas coisas você já conquistou. Então isso, eu fiquei bastante feliz com isso desde aquela época da entrevista, e eu vi agora também no Rio Open, estava lá, e alguns jogos aí que eu pude assistir de Santiago. Ele não tem essa muito de respeitar o jogo, claro, respeitando na condição do esporte, você respeita todos os adversários, mas não com aquela, vamos dizer assim, olhar aquele respeito excessivo, jogando com um top 20 ou um top 40. Não, ele vai encarar de igual para igual, e isso é muito bom. Me lembrou bastante, obviamente sem comparação, o Guga, quando no início da carreira enfrentava
os grandes, também não tinha respeito nenhum, ia pra cima, hoje eu vou te ganhar, hoje é meu dia, não importa quem você é. Fiquei muito feliz com a atuação do Wild. Duas coisas que me chamam bem a atenção, o Narc, em relação ao Wild primeiro, ele tem um golpe decisivo, um golpe importante que poucos brasileiros da atualidade possuem, né? Que é essa direita que ele não tem medo de usar, vai para a linha, vai para a definição, pontos importantes, ele usa o melhor dele e ele não pensa duas vezes. E também eu acho que é o ponto essencial, na verdade, é a postura mental que ele mostrou nesses dois campeonatos, né? Ele teve sob pressão muitas vezes, teve com breakpoint contra. Ontem, por exemplo, na final contra o Rude foi uma gangorra. Ele podia aí ter tomado ali 3-1, breakpoint para 4-1 logo no começo da partida, podia ter se perdido ali no começo, mas ele fica dentro do jogo, ele mudou essa postura dele, né? Até foi curioso, porque eu comecei o blog de hoje até lembrando do jogo contra o Davidovich lá aí no Rio Open, que no finalzinho ali do segundo set, quando ele encarou aqueles match points, ele estava meio daquele jeito que a gente conhece ele, assim, já meio desencanado do jogo, batendo na bola de qualquer jeito. Ele deu a sorte ali que ganhou o primeiro match point numa bola na fita, e dali pra frente ele mudou muito a postura dele. Ele continuou no jogo, a cabeça firme, e em toda essa trajetória dali pra frente ele mostrou isso, né? Contra o Coric, excepcional atuação ali, merecia ter vencido, aliás, e agora em Santiago, enfrentando barreiras dificílimas, né? Especialistas no saibro, e ele foi. Então, eu acho que a postura mental dele mudou demais, e é isso que mais me agrada. Como é que você vê? Acho que você tocou num ponto fundamental em relação a essa melhora, né? A gente estava falando de atitude na quadra, né? Isso envolve, obviamente, também a postura mental. Esse jogo do Davidovich aí foi um jogo muito longo, né? Então, só nisso, mentalmente, você já é muito testado, né? Você já tem que ficar no jogo, os pontos longos, os games muito longos. Então, ali ele foi muito bem. E você até lembrou do ponto. Ele naquele 3 match points ali, o primeiro ele jogou, vamos ver o que acontece. Bom, e aí depois ele ficou na partida. E eu tava falando, até comentando lá com o pessoal lá da transmissão, que até no jogo que ele perdeu pro Coric, ele buscou o 4-0, né, ali no tie-break, mas não foi ali que foi o grande momento dele. Para mim, o grande momento dele foi um pouco antes, quando ele teve 5-5, 0-40 no saque do Coric. Ou seja, ali ele pode ter pensado várias coisas, vou quebrar e vou ganhar do Coric. Ele deixou. O Coric recuperou e confirmou o game 6-5. E ali ele ainda teve força mental, né, para um jovem de 19 anos, pegar aquela bola, sacou ali no 5-6 e confirmar o game e levar para o tie-break. Tá? Qualquer outro jogador nessa idade seria muito comum desabar naquele game. Teve 5-5, 0,40 para quebrar, não quebrei, vou ter que sacar 5-6. Então ali para mim ele mostrou uma força incrível, mental incrível. Então ele já vinha subindo. Eu até falei isso na transmissão, que aquele jogo com o Coric, se ele tivesse ali mais 6 meses de circuito, ou tivesse já enfrentado tivesse jogado um outro ATP 250 antes, um pouquinho mais de experiência, ele já tinha ganho aquele jogo. Obviamente que ninguém esperava que ele já fosse ganhar no torneio seguinte, ao ATP de Santiago, né? Então o jogo já estava dentro dele ali e pôde sair. Mas se ele tivesse um pouquinho mais de experiência, no Rio de Janeiro ele teria ido mais à frente e Santiago, obviamente, viria aí como consequência dessa grande fase. Em relação à direita, eu concordo com você, é ali que ele comanda os pontos e ele gosta de comandar os pontos, não tem medo de usar, tem um bom primeiro saque, o segundo saque pode melhorar, mas realmente a postura mental é aquela história, eu digo sempre, o jogador treina no dia a dia e o jogo está dentro dele, ele precisa esperar o momento que ele vai sair, então talvez não seja no primeiro torneio que ele jogue, no segundo, no terceiro, mas o jogo está ali dentro, você vai identificando ali evolução, quando o jogo sai, começa a sair mesmo, depois de tudo que você treinou, passou, a cabeça vai junto, aí ninguém segura mais. Aí é quando o jogador entra naquela fase espetacular e começa a ganhar muitos jogos. Eu vendo a transmissão dos jogos do Wild pela internet, né? Esses sites de streaming pegam transmissões internacionais, em inglês, Tennis Channel, às vezes alguma transmissão local, mas vários comentaristas realmente estavam admirados com o forehand dele e lembro muito bem que os comentaristas sul-americanos, obviamente os chilenos, já compararam a direita dele com a do Fernando Gonçalves, outros com a do Del Potro, outros com o Roger Federer.
O que você acha disso, né, então o pessoal está viajando ou realmente ela tem uma potencialidade, pelo menos, de chegar nesse nível tão alto aí? O importante é que admire, né? Que esteja impressionando e funcionando. É claro que essas comparações aí o pessoal gosta de fazer, faz parte, é motivo para assunto, mas eu acho que ainda está longe até de, imagina um Gonzalez, um Del Potro. Se ele chegar perto do que fez o Gonzalez, por exemplo, já terá sido um tenista espetacular, né? Mas acho que vamos com calma, tem muita coisa acontecendo, as coisas estão acontecendo muito rápido para ele, né? Eu esperava essa subida meteórica logo no início de 2020, tá? Então agora é aquela questão que a gente está frisando bastante aqui em relação à cabeça. Agora a cabeça vai ter que ser bem trabalhada também, porque afinal de contas você já está um nível acima do que você esperava tão cedo. Óbvio que ele queria atingir esse nível, mas ele não esperava que acontecesse tão rapidamente. Então agora a cabeça vai mudar um pouco, porque vai passar a jogar torneios maiores, né, em determinados torneios, ou até, dependendo que alguns challenges que ele opte por jogar ainda, ele já vai sair sendo cabeça de chave muito alto, então pode pegar um jogador que veio do quali, um wildcard, então passa a jogar com muito favoritismo, né? Agora ele é o centro das atenções, então a gente tem que ir com calma aí. Agora, em relação à direita, ela é realmente muito boa. Acho que tem que esquecer, comparar aí, pode fazer uma comparação de estilo. Acho que também não se enquadra com nenhum desses aí que você falou. Acho que o Del Potro e o Gonzalez tinham abertura muito grande, o Federer talvez um pouco mais curta. Mas só em relação ao estilo. A direita não, e gosta de jogar muito de direita e foge bastante da esquerda. Isso aí que a gente tem que ficar feliz, está funcionando e é o jeito que ele joga. Outro aspecto bem interessante para a gente avaliar, Narc, você que é bom lembrar, né? Às vezes o pessoal esquece, mas você foi um bom juvenil, você tentou carreira profissional, quer dizer, você teve lá dentro, numa geração que você jogou, aliás, que era muito forte. Como é que fica essa questão que você enxerga o Wilde trocando do saibro para a quadradura? Eu acho que hoje a realidade do tênis tem que pensar sempre muito na quadradura, né? Não dá para um jogador chegar lá em cima só pensando no saibro. Ele, obviamente, é campeão juvenil do US Open, mas o circuito juvenil para o circuito profissional, a distância é quilométrica, né? Mas como é que você enxerga nessa postura técnica, tática dele, essa transferência do saibro para a quadradura? Que, aliás, já vamos ter um teste esse final de semana, ele deve jogar a Copa Davis lá na Austrália, e quem sabe aí encarar depois alguns torneios na quadradura ainda nesse primeiro semestre. Mas como é que você enxerga essa transição? O estilo dele se encaixa bem para a quadradura? Tem que fazer muita adaptação? Eu acho que a agressividade ele pode manter com um bom primeiro saque, mas, por exemplo, aquele segundo saque ele tem que ser pelo menos mais fundo, pode variar mais. Acho que talvez precise buscar mais a rede em alguns momentos, não para mudar totalmente o jogo dele, mas para tirar um pouco do tempo do adversário. A gente viu em Santiago, muitas vezes, ele entrando na quadra para fazer uma devolução agressiva no segundo saque do adversário. Isso é bom e isso encaixa muito bem com a quadra dura. Agora, para esse confronto Brasil-Austrália aí, a adaptação é muito pequena. Ele acabou o jogo domingo à noite, vai pegar um avião, são 24 horas quase de viagem, para chegar lá, fuso horário, ele vai treinar 2 dias antes de entrar na quadra, e olhe lá, nem 2 dias aí, vai treinar algumas horas para poder entrar na quadra. Eu acho muito difícil ali, obviamente vai surpreender a todo mundo, se bem que a confiança está lá em cima, né? A gente não pode duvidar de um jogador nessa situação. Mas acho que pode usar um pouquinho mais o slice e alguns pequenos ajustes ali, mas eu acho que pela maneira dele jogar agressivo, de ser um jogador agressivo, acho que os ajustes serão. Ele vai ter bastante facilidade para fazer os ajustes. Obviamente, você tem que ser um jogador, hoje em dia, como você bem frisou, e está corretíssimo, hoje você tem que ser um jogador all around, né? Você não pode ser um jogador de um piso só. Tem que criar situações e fazer alguns ajustes, algumas mudanças para poder jogar bem, a bom nível, em todos os tipos de piso. Hoje em dia, o calendário do circuito, ainda mais ele com esse ranking aí, exige isso. Também me preocupa um pouquinho, Narc, a questão da pressão, da cobrança, né? Aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, essa mania dessa cobrança precipitada, achar que ele já vai ser 10 do mundo, porque ele ganhou Santiago numa semana espetacular, ele já tem a obrigação de ganhar todos os jogos e todos os campeonatos que ele disputar. O pessoal não tem aquela paciência
para enxergar que ele é um tenista ainda em formação, né? Então eu me preocupo um pouquinho com isso, de como é que ele vai administrar todo esse aspecto. Eu acho que importantíssimo talvez seja o papel do João Suete, o treinador dele, que é um treinador extremamente acostumado a isso, treinou Flávio Sareta, treinou Tomás Beruti, que também eram jogadores problemáticos nessa questão emocional, né? Um pouquinho como o Thiago, eles saem um pouquinho do normal, né? na conduta em quadra. Então eu acho que vai ter que haver uma administração boa na cabeça dele e na conduta dele, para não deixar essa questão influenciar, né? Não, certamente, né? Ele tá com uma equipe muito boa. O João Suete é craque, já está há muitos anos aí no circuito, já teve lá no circuito o Belucci jogando bem, o Sareta também jogando grandes torneios, sabe como funciona, tá? Mas a gente tem que pensar assim: se eles trouxeram o Thiago de lá, que era um tenista que oscilava demais, reclamava muito, a cabeça ruim, e colocaram nessa situação, a gente tem que acreditar que eles vão colocar também ele em condições de ter uma boa cabeça para jogar nesse nível que se almeja, né? Agora, no Brasil não tem jeito, é aquela história, como a gente, em tese, ao longo da história, sempre ficamos, não tivemos assim tenistas assim continuamente, a gente viveu de épocas com grandes tenistas aí, né, fazendo sucesso. A gente, quando entra assim, vamos dizer assim, não entra safra, uma certa carência, aí já vem aquela cobrança, aquelas comparações, e ele não tem nada disso, não tem nem que falar Guga, Meligeni, essas coisas. Ele é o Thiago que ganhou o US Open Juvenil, que está traçando aí seu caminho, sua carreira, e vamos ver até onde ele chega. E agora, que bom que a gente vai ter alguém para torcer nos torneios grandes, né? Esse ranking dele ainda pode subir ainda mais, ele é muito jovem, é bom lembrar que ele é jovem, e daqui a alguns anos, muitos tenistas que estão aí, né, ganhando, né, ainda como protagonista, daqui a pouco vão sair de cena, então vai ser um circuito e ele vai ser, talvez, quem sabe aí, um dos astros aí desse circuito. Vamos só torcer e acompanhar, mas as comparações acho que tem que ser feitas com muito cuidado, mas acho que ele está blindado quanto a isso. Acho que ele a equipe dele deve estar preparando ele muito bem para manter a cabeça no lugar e aí seguir o caminho dele. Vamos só aqui acompanhar e tomara que a gente fale muito dele aqui ainda. Aproveitar a tua presença aqui no podcast, Narc, para a gente falar também um pouquinho dos Masters norte-americanos que se aproximam, os primeiros Masters da temporada, que obviamente o Sport TV vai mostrar e nós vamos acompanhar você, Eusébio e toda a equipe lá comentando pra gente. Aliás, né, no blog do tênis hoje, várias pessoas comentando e lembrando que Miami tem um patrocinador brasileiro já há muitos anos, que não seria nada ruim que se desse um convite pro Wild lá na chave principal de Miami, né? Quem sabe, vamos torcer aí. Mas eu quero que você me diga o que você vê em relação a Novak Djokovic e Rafael Nadal. Os dois jogaram, ganharam, como se esperava, os dois ATP 500 dessa semana, torneios diferentes, né? Dubai e Acapulco, mas os dois foram lá, cumpriram a sua obrigação, venceram. O Djokovic um pouco mais de dificuldade, quase perdeu do Bonfils. O Nadal ganhou um pouco mais de facilidade, mas para ser sincero para você, eu achei que o Djoko jogou melhor do que o Nadal no geral, né? Mas eu quero a tua visão. O que você acha que vai acontecer nesses dois Masters americanos? São realmente os dois jogadores a se prestar atenção? O time que defende título já em Indian Wells tem alguma chance? Como é que você vê isso? Vai haver briga pelo número 1 ou tá tudo na mão do Novak? Olha, eu acho que vão ser muito interessantes esses dois Masters, Bill, porque a gente tem aí um time que obviamente elevou o nível chegando até a final na Austrália, né? A gente tem o Zverev aí, que é sempre uma incógnita, o Tsitsipas jogando muito bem, a ausência do Federer, isso faz também com mais gente tem a chance aí de chegar, né? Agora, realmente o circuito está todo olhando para o Djokovic e para o Nadal, e mais o Djokovic. O que ele está jogando realmente está jogando demais. Agora, ele mostrou que é humano quando teve 3 match points o Gael Monfils, mas não conseguiu fechar. E ali ele foi muito Djokovic, né? Salvar match point, para o Djokovic é um monstro. A gente precisa separar só os pontos importantes aí dos últimos 15 anos no tênis. O Djokovic deve ter ganho 80% deles, né? É impressionante o que joga. Agora, ele jogou muito bem em Dubai. Agora, se você não se lembra, o ano passado ele também ganhou o Aberto da Austrália, mas aí ele deu um gapzinho, só foi jogar depois em Indian Wells e Miami, e não foi bem.
não foi bem, teve atuações instáveis, só foi recuperar o melhor jogo dele lá para Monte Carlo, depois acho que nem jogou Monte Carlo, mas também lá para a temporada de Saibro. Tomara que dessa vez ele entre firme aí, coisa que não aconteceu no passado. O Nadal tá jogando muito bem, mas eu ainda vejo o Nadal um pouco abaixo do Djokovic, um pouco abaixo. Jogou muito bem em Acapulco, mantendo a agressividade, né? O Nadal, que depois que mudou o saque também, vem aí adaptando o seu jogo para uma idade um pouquinho mais avançada, né? Não dá para ficar correndo o tempo todo atrás das bolas, o Tim um pouco atrás e vem os outros, né? Então acho que esses dois Masters, a gente tem que ficar de olho nesses dois jogadores e quem é que pode aprontar alguma surpresa. Lembrando que são Masters grandes, né? Chave de 96 jogadores, mas todos em melhor de 3 sets. O melhor de 3 sets fica, vamos dizer assim, menos dificílimo, né? Ganhar de um Djokovic, ganhar do Nadal. Mas vamos acompanhar aí. Uma pena que o Federer não está aí, né? O Federer defendia vice em Indian Wells e campeonato em Miami. Vamos ver aí. Talvez alguns jovens aí possam aprontar, né? E chegar mais à frente aí. E bem lembrado você, né? Seria muito legal a gente ter um Thiago Wilde aí numa chave grande como essa, 96 jogadores, né? A primeira 32 cabeças saindo na frente. Então, se dá um wildcard para ele, ele tem muita chance de ganhar a primeira rodada ali e beliscar, hein? Ia ser muito legal. Aliás, na hora que eu percebi que você falou um monte de nome aí e não citou Medvedev, que para mim é uma grande decepção no começo dessa temporada, embora isso não me surpreenda totalmente. Talvez já tenha batido nele aquela pressão de defender ponto, repetir resultado, ou pior ainda, e mais importante ainda, aquele fato que todo mundo agora já marcou o jogo dele, todo mundo estudou como ele joga e começou a descobrir todas as deficiências do Medvedev. O que você acha que aconteceu com o russo? O que pode acontecer com ele? Vai desabar? Vai se recuperar? Porque é um jogador de um estilo completamente não ortodoxo, né? Muito diferente a forma com que ele joga e que tem esses altos e baixos, né? E ele não começou bem em 2020. Olha, é um grande jogador e o estilo dele não é muito... Eu só mudaria um pouquinho a sua avaliação. Ele joga feio. Um estilo meio esquisito, parece que os braços são soltos demais, não mexe demais ali. É estranha a maneira que ele joga. Agora é um grande jogador pela altura que ele tem. Ele se mexe muito bem na quadra, muito bem, tá? Consegue jogar taticamente, interessante a maneira que ele joga taticamente, a hora que ele escolhe para poder ir para o ataque. Agora é um jogador que eu estava observando depois algumas atuações dele no ano passado. Ele jogava muito igual, por exemplo, aquela recuperação que ele teve contra o Nadal no US Open, levou o jogo para o quinto, aquela vitória que ele teve sobre o Djokovic em Cincinnati. É um jogador que, de repente, no jogo, ele começa a jogar um 30-40 como se fosse um 15 iguais, sabe? Ele joga no risco total e naquela época, naquela fase espetacular, as bolas funcionando, a confiança lá em cima, aí conseguiu aqueles resultados maravilhosos. Esse ano, tudo bem que todo mundo entrou de férias, né? Pré-temporada, voltou, essas coisas não têm acontecido. E é muito difícil você manter um altíssimo nível jogando todos os pontos de maneira igual, né? Tem pontos mais, a gente acabou de falar do Djokovic aí, tem pontos mais importantes e outros menos importantes. E ele tá jogando todos os pontos, ele costuma jogar todos os pontos como se fossem os pontos menos importantes. E não é assim. Quando dá certo, ok, maravilhoso, que coragem, que jogador, né, tá confiança lá em cima, mas quando não entra, aí pelo contrário, começa a ficar vulnerável e aí as vitórias começam a não aparecer. Então nesse nível aí, agora obviamente tá lá em cima, top 10, agora pode aprontar alguma surpresa, mas até agora no ano ainda não teve nenhuma atuação de destaque aí para se candidatar a um jogador que possa ganhar esses primeiros Masters 1000 aí. Narc, para encerrar, infelizmente, né? Porque por mim a gente ficava aqui conversando o resto do dia. Mas para encerrar, eu gostaria muito que você falasse também um pouco do beach tênis que hoje você é treinador, você é técnico, você ajudou muito a modalidade a se desenvolver no Brasil e o beach tênis deu um salto incrível em popularidade, em competitividade, tá lá no alto e eu queria que você desse um panorama do beach tênis hoje para todo mundo. Muito legal a sua pergunta, lembrança aí do beach tennis. O beach tennis está crescendo, a cada dia angaria novos praticantes aí, tá? E então o beach tennis que é regulamentado pela ITF, via CBT, aquelas coisas todas, né?
E ele está crescendo. Então a gente, infelizmente, o beach tênis, o boom que teve no Brasil, ele foi tão rápido que as pessoas parecem também não estavam preparadas para esse boom. Então os organizadores tiveram que acelerar ali o processo de aprendizado para organizar torneios. A CBT teve que acelerar também o processo para criar regras, regulamentar torneios, rankings, essas coisas todas. A própria ITF ainda sofre um pouquinho com isso. Mas o beach tênis está crescendo, aí a região de São Paulo, a região onde não tem praia, né, a região do mais pro interior do Brasil, cresce a passos largos, né, organizado dentro dos clubes, dentro das academias, muitos professores aí tentando se capacitar, melhorar cada vez mais, né, o seu nível de ensino. Então eu acho muito legal o Brasil hoje, atual bicampeão, né, ganhou em 2017 e 2018 do Campeonato Mundial por equipes, né? É tricampeão o Brasil, também o capitão italiano Mingozzi fazendo um trabalho espetacular. E estamos aí, estou tentando ajudar ainda, estou lá no departamento de capacitação de professores da CBT. Eu tenho um curso agendado para Uberlândia, mas também a gente vai fazer Itajaí, Londrina, isso tudo está agendado aí. Vamos ver o que acontece. A nossa ideia, a minha proposta é ajudar o beach tênis aí o máximo que puder. Eu acho que é muito legal, muita gente indo jogar e muita gente que não fazia esporte, não praticava nada, tá podendo jogar o beach tênis. Então eu quero ver a gente jogando na quadra, se divertindo e obviamente aprendendo a jogar e querendo ser feliz mesmo. É muito legal o beach tênis. Narg Rodrigues, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast do Tênis Brasil. Você sabe que admiro você pela tua enorme competência, já disse publicamente e volto a dizer aqui que para mim, você é o melhor comentarista da televisão brasileira de tênis, e olha que é uma concorrência dura, porque tem muita gente boa comentando, mas você para mim destaca. Gosto demais de ver as transmissões do Sport TV. Vamos estar todos firmes lá para ver Indian Wells e Miami e todas as emoções que nós vamos ter por lá. Obrigado, certamente nós vamos nos falar muitas outras vezes aqui no podcast. Um grande abraço para você. Obrigado, Dalcin, agradeço suas palavras aí, vindas de você, realmente fico muito feliz, um craque aí no tênis, e como você lembrou aí, a gente se conhece, você me viu garoto aí tentando jogar ali os qualifies, alguns satélites, né, challengers, mas que bom, estamos aí, adorei ter participado, né, se tiver uma brechinha aí pode me convidar outras vezes, e Indian Wells tá aí, Miami, agora não tem jeito, agora é um torneio atrás do outro, e vamos focar bastante aí no tênis, ver se essa garotada vai aprontar mesmo esse ano, ou ainda vai deixar os velhinhos lá em cima, tá bom? Forte abraço mesmo, meu amigo, sucesso aí no podcast. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.